Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: consumo das famílias gera alerta no Planalto. Mais até do que o crescimento do PIB é um pouco abaixo da média das previsões no terceiro trimestre, 0,1% contra 0,2%, o que vai alimentar as apostas em queda da Selic já em janeiro é a dupla desaceleração nos serviços e no consumo das famílias. Ambos são fatores centrais para as expectativas econômicas e inflacionárias. Resiliência dos serviços foi um dos pontos mais presentes nas análises do BCE ao longo de 2025, indicado como motivo para cautela quando há qualquer sinalização para o recuo dos juros. Já o consumo das famílias, para além do papel que também exerce nesse sentido, acarretará intensa pressão do governo sobre Galípolo. A avaliação do Planalto é a seguinte: mesmo que a curva descendente da inflação, particularmente dos alimentos, possa alavancar a popularidade de Lula, uma contração na capacidade de compra da população tem um potencial muito negativo. O número reforçará, em paralelo, o foco do governo nas políticas de crédito. Ainda no que se refere às estimativas econômicas e movimentos de mercado, destaque, nessa sexta, para o Índice de Despesas de Consumo Pessoas de novembro nos Estados Unidos e no Brasil para o IGP 501 de novembro, FGV, e o Índice de Preços ao Produtor de outubro, IPC. Orçamento 2026 vai parar em pé. Vê-se a aprovação da LDO com um acordo para que emendas parlamentares sejam pagas até o meio do ano, antes do início do período eleitoral, além de manobra para manter o fundo eleitoral no patamar atual, quase 5 bilhões de reais, por aclamação, embutirá um ensaio de pacificação entre o governo e o legislativo. Existe sim uma expectativa de que se contenha a escalada de conflitos, que ganhou um novo fator ainda que externo com a decisão do ministro Gilmar Mendes de dificultar o processo de impeachment de ministros do STF. Nesse sentido, mesmo que recusado, o pedido da AGU, comandada por Jorge Messias, candidato de Lula à Suprema Corte, para que o ministro reconsiderasse a decisão cumprirá um papel em maior ou menor grau. Nada indica, contudo, que o movimento já abra caminho às medidas previstas para que o orçamento 2026 pare em pé, tais como a aprovação na Câmara já passou no Senado da taxação de bets e fintechs, e o corte de isenções fiscais. Por outro lado, o Planalto opera para aumentar por decreto a alíquota do imposto de importação, visando um ganho de aproximadamente 14 bilhões de reais. O horizonte ou a falta de um na Venezuela. Ainda que sem sinais claros de qual pode ser a resolução, continuará a aumentar a cada dia a tensão e as especulações sobre as ações dos Estados Unidos e o horizonte de Maduro na Venezuela. Sua permanência no poder é uma hipótese, hoje improvável, mas o formato para uma transição conflituosa ou não permanece em aberto. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.